Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Capixaba de Ferro 2021, Desafio Real Café Reserva na distância Half e Full Distance. Vamos iniciar aqui agora, pessoal, o congresso técnico da prova, beleza? Meu nome é Roberto, sou organizador do evento junto com o Márcio Moreira, que vocês vão ter o prazer de conhecer daqui a pouco, pessoalmente. Tá bom? Então vamos tentar fazer aqui um congresso técnico bem objetivo, para não enrolar muito, tirando bastante dúvida. Obrigatório a todos os atletas, tá bom? Leiam antes de vir. Obviamente que a gente também vai poder ajudar vocês durante o evento, mas é muito importante que vocês prestem bastante atenção, tá bom? Então, antes de tudo, a gente já abre o congresso técnico lembrando que ainda estamos em pandemia, então seguem as recomendações gerais emitidas pelos órgãos competentes, tá bom? É o decreto estadual junto com diretrizes da ITU e da CBTRI, tá bom, pessoal? Então, aquelas que a gente acaba já entrando na nossa rotina, mas é sempre bom lembrar, tá bom? Então, pessoas com sintoma respiratório, com dificuldade de respirar, devem manter-se em casa. No geral, quem achar que está doente deve ficar em casa, tá bom? Distanciamento mínimo de 2 metros entre todos os atletas, álcool em gel, água, sabão para lavar a mão o tempo inteiro, evitar aperto de mão e abraço, evitar tocar na boca, nariz, nos olhos, tá bom? Aqueles que se sentirem doentes não devem vir ao evento, foi como eu falei agora. Em caso de sintomas mais graves, procurar atenção médica. Então, gente, é para a gente ter aqueles cuidados que já entraram na nossa rotina, tá bom? Essas diretrizes estão inclusive no nosso site e quando vocês fizeram a inscrição também. Então, vocês podem dar uma lida se tiverem alguma dúvida. O cronograma do nosso evento, o evento começa oficialmente na sexta-feira, dia 20, e basicamente a retirada de kit o dia inteiro. E as lojas da Expo já estarão funcionando, tá? A gente está com 10 lojas no evento, vai ser bem legal, lojas do Brasil todo, incluindo a cafeteria da Real Café Reserva, que é maravilhosa, recomendo a todos passarem lá. E as tendas estão com espaçamento e são ao ar livre, então tá bem segura em relação ao corona, tá bom, gente? Então vem curtir, a gente vai ter recovery, a gente vai ter cafeteria, a gente vai ter loja com vários e diversos equipamentos de triatlon, a gente vai ter loja para fazer manutenção, um monte de desmonte de bicicletas, tá bom? Roupas, confecção, tem bastante coisa legal. No sábado, que já é o dia mais importante, a gente, além do bike check-in, no início da manhã, a gente tem várias atividades, como a estreia do Capixabinha de Ferro e uma corrida de 5 quilômetros para os adultos, que é bem legal. Às 7h30 a gente tem uma corrida de 5 quilômetros. A gente vai fazer inscrição aqui na feira, tá bom? Porque o site já encerrou, tanto para os adultos quanto para o Capixabinha de Ferro, para as crianças, tá bom? E mantém a retirada de kit até às 18 horas. E eu peço para vocês atenção no bike check-in do Half Distance, que é de 1 até as 3h30, e de 3h30 às 6 o pessoal do Full Distance, tá, gente? Vamos respeitar os horários, tá? Para não ter aglomeração. No domingo, grande dia, 6 horas a largada do Full Distance, né? Masculino, em seguida o feminino. Mais para frente a gente vai ver ali no detalhe. E às 8 horas larga o Half Distance. E a entrega de troféu ela é somente no outro dia, tá? Esse ano a gente já vai poder fazer ali uma cerimônia pequena para poder colocar o pessoal perfilado com distanciamento, uso de máscara, para receber o troféu. Então recomendo a todos aqueles que fiquem, tá bom? Obviamente aqueles que não puderem a gente vai entregar o troféu antes, tá? Então entrando tecnicamente na prova, vamos para a natação. O percurso do half e do full tem a mesma quantidade de boias, já é uma natação que basicamente nunca mudou desde o primeiro ano aqui em Guarapari. Então,
os atletas perfilados ali na esquerda da Praia da Bacutia, né? Vão nadando em linha reta e contornam a primeira boia com o ombro direito. Eles voltam em direção ao centro da praia, segunda boia laranja com o ombro esquerdo, e voltam para alto mar, não é alto mar, né? Ele é uma baía guardada, e ombro direito na terceira boia laranja. Depois eles voltam para outra extremidade da praia, ombro direito novamente, mas agora na primeira boia amarela, e finalizam com o ombro esquerdo na segunda boia amarela e finaliza os 1900 do half distance. O full, ele pode se hidratar, a gente tem um ponto de hidratação aqui, ele retorna ao mar para a segunda volta idêntica, finalizando os 3.800 metros da natação. Tá? Não tem muita dúvida, não tem muito mistério. A gente vai ter as boias no mar desde a sexta-feira e no sábado, 10h30 da manhã, o Bruno Matheus vai fazer uma palestra em loco ali, uma aula com muita tiragem de dúvida, muita dica para os mais iniciantes, um dia antes da prova, no sábado, 10h30. Tá? Imperdível, galera. Então aqui já entrando mesmo dentro das largadas, o full distance vai largar às 6 horas da manhã e eles estarão com a pulseira verde. Tá? O pessoal vai ser identificado por pulseira, visto que a cor de touca do full e do half são uma só. A gente não separou masculino e feminino. E aí o feminino larga 5 minutos depois com a pulseira amarela. Tá? O mesmo acontece para o half às 8 da manhã, com a pulseira vermelha para o masculino. 5 minutos depois, as mulheres do half com a pulseira azul largam também. A roupa de borracha ela é permitida e recomendada, mas como em dezembro do ano passado, a gente não vai auxiliar na retiragem da roupa ali na T1, tá? Devido ao Covid. E o atleta que abandonar, sentir mal na natação, a gente vai ter 26 guarda-vidas dentro da água. Então tem muita gente de stand-up, de aquele float belt, de embarcação, motor. É só levantar a mão, gritar, que alguém vai poder te dar um apoio ali, tá bom? Segurança em primeiro lugar, galera. No percurso do ciclismo, esse é o ponto mais crítico da prova, em questão de atenção para quem não conhece a região. Então é um pedal relativamente novo, principalmente para o half distance, que ano passado a gente teve que encurtar a prova, fazendo somente 80 km, mas esse ano não, estão com os 90 km. Então o percurso, ele se inicia aqui na Bacutia, tá? Quilômetro 0. Ele sai no trevo de Meaípe, pode deixar que eu vou bater ele ponta a ponta depois, tá, gente? Não é só esse slide, não. Ele passa pelo trevo da BR-101, que é o trevo de João Santos Neves, e ele segue até Setiba. No trevo de Setiba, a gente volta para a base. Essa é a volta longa, a gente está chamando essa de volta longa, uma volta de 60 km. Lá no contorno de Setiba, é o quilômetro 30 e a gente volta, tá? Com uma hidratação no meio, aqui no quilômetro 20, no quilômetro 40, exatamente no mesmo ponto do outro lado da pista, tá? E depois, novamente, uma hidratação no retorno, aqui na arena do Capixaba de Ferro, já na Bacutia. O half distance, ele vai fazer uma volta longa, 60 km, e depois ele vai fazer uma volta curta. Ele vai 15 km e volta 15. Quando ele bater nesse contorno aqui, é um retorno que a gente vai construir, vou mostrar para vocês como, ele vai estar com 75 km acumulado. Então o half ele faz uma volta longa e uma volta curta, enquanto o full vai fazer 3 voltas longas, como no ano passado. Tá bom? Então aqui, que eu acabei de dizer, o half distance ele vai fazer isso. Uma volta de 60, hidrata no 20, hidrata no 40, hidrata no 60 e não hidrata mais, porque ele não chega a alcançar o posto que está no quilômetro 20 novamente. Ele volta aqui, ó, uma volta curta, tá bom? Então, o half distance, gente, muita atenção. Uma volta longa e uma volta curta, beleza? Se vocês na segunda volta chegarem no posto de hidratação, vocês já erraram,
tá? Mas, gente, não dá para errar. Não dá para errar. Eu vou mostrar por quê. O full é o mais fácil, são 3 voltas longas, tá bom? E aí, gente, a gente vai ter posto de controle, tá? Nos pontos críticos da prova, que é o retorno da volta curta e o retorno da volta longa, tá bom? Com o chip. Então, vocês fiquem atentos aí para fazer força para não errar, senão o atleta vai ser desclassificado, tá bom? Então, o retorno da volta longa é lá no trevo de Setiba, lá naquela ponta, ó. Essa ponta aqui, essa ponta. O atleta ele vai vir pela pista central, vai seguir o fluxo, gente. O percurso é 100% balizado. Então é só vocês seguirem os cones, tá bom? Não tem muito mistério. É só seguir os cones. A gente vai ter muita placa de identificação ao longo do percurso, tá bom? Faz o contorno lá no trevo de Setiba e volta. O contorno da volta curta, ele não existe, ele vai ser feito. Então aqui a gente vai ter muito staff. Lembra que eu falei, o pessoal do half distance, 75 km acumulados, ele vai ver essa placa enorme. Ela é uma placa de 2x2, construída com Q15, aquele material metálico, tá? Na lateral da pista. Aqui é o retorno da segunda volta do half distance, da volta curta. Então vocês vão atravessar no meio da pista, a gente vai ter muito staff, muito cone, muito sinal aqui. O full ignora a placa vida que segue, tá bom? São 3 voltas em Setiba. O full distance tem que ir em Setiba 3 vezes, tá bom? Então, quando a gente estiver se aproximando dessa placa, a gente vai avisar para o half distance que tem um retorno da segunda volta a 150 metros, a 100 metros, a 50 metros. Então, half distance, quando você começar a identificar essas placas amarelas e pretas, você já fica esperto que está chegando o contorno da sua segunda volta, a volta curta, tá bom? Os postos de hidratação do ciclismo, do half distance, no quilômetro 20 e 40, somente água, e na nossa arena a gente vai ter água, isotônico e banana no quilômetro 40. Como eu disse, o half distance não hidrata mais, depois ele só volta para a arena com 90. Se ele bater no posto de hidratação do 80, ele já errou o caminho. Então, lembra, o half distance, a segunda volta, ela é curta, tá bom? O full não, a hidratação de 20 e 20, ele passa no 20, no 40, no 60, no 80, 100, 120, 140 e 160. O posto do quilômetro 60 e do 120 são, respectivamente, a arena, onde a gente vai ter mais suporte, com isotônico e banana. Tá? Então, a grande diferença na hidratação desse ano para o ano passado é que, ao invés de a gente colocar a hidratação a cada 30, a gente mudou a hidratação para cada 20, tá bom? Porque a gente sabe que no ano passado o sol castigou bastante, então a gente vai hidratar vocês agora com mais eficiência, tá bom? O posto de hidratação principal na rodovia é antes do trevo do João Santos Neves, aquele trevo da BR-101. Então, como eu falei, vocês vão passar, vão se hidratar, e eu peço uma atenção triplicada na área de descarte. A gente vai ter placa dizendo, então vocês podem jogar tanto quanto um pouco antes ou um pouco depois, tá? Vocês viram que já estão chegando na área de hidratação, é numa subida, forçando vocês a desacelerarem, você já joga sua caramanhola fora, ou então você já pega uma nova, bebe e joga fora. Tá? Mas se o atleta, esse descarte tem aproximadamente 50 metros. Se vocês forem pegos jogando lixo no restante da rodovia, vocês vão ser penalizados, tá bom? Então, gente, consciência aí com o meio ambiente, tá? Não é nem questão de, vocês têm que recolher. A gente recolhe, não tem problema nenhum. O problema é quando a gente não encontra o resíduo e ele aparece depois. Então isso é muito ruim, ou nem aparece, o que é pior ainda, e fica preso lá na natureza, tá bom? O vácuo não é permitido entre os atletas, e o half tem uma altimetria acumulada aproximadamente de 500 metros. O full, o dobro, basicamente o dobro. O vento moderadamente nordeste.
Moderado Nordeste, isso é quase sempre Nordeste. Pode ser que ele vire, tá bom? Agora, o trecho do pedal, como um todo, ele não pega muito vento, porque são altiplanos. Não tem montanha, mas tem morro. Então o vento não entra. O percurso antigo, de 2 anos para trás, ele passava do trevo de Setiba e até o pedágio, depois do pedágio. Ali entrava muito vento. Muito, muito vento mesmo, que lembrava até um pouco Fortaleza. Agora não tem nada a ver. O vento que entra é no início do pedal, muito pouco vento, tá? Logo depois começam os morros, altiplanos, e aí você já não sente mais tanto vento, tá bom? Então não se preocupem, mas é o que eu e o Márcio a gente sempre fala, o Capixaba de Ferro ele tem uma natação fácil, um ciclismo moderado para difícil e uma corrida fácil, tá bom? Aqui é a nossa arena do Capixaba de Ferro, a Praia da Bacuti aqui embaixo e essa é a Praia da Piracanga, onde a corrida passa para lá. Então o atleta vai sair de bicicleta em linha reta e aqui vai haver uma rampa. O atleta vai atravessar a pista seguindo reto e vai seguir para o trevo de Meiaípe, tá bom? Na volta, ele volta em linha reta e entra na rua principal para a arena. Todos os atletas, quando forem fazer a volta, vão fazer o contorno antes da área de transição, obviamente, vai estar tudo balizado. E aqui vai ter uma outra hidratação para vocês de 100 metros, para vocês poderem se hidratar um pouco depois da curva, que no ano passado a gente botou muito próximo da curva, ficou um pouco ruim. Então vocês vão estar desacelerados e vão conseguir se hidratar melhor. Tá bom? Isotônico, banana e água. Tá? No início da prova, a gente passa dentro de Meiaípe, né? Aqui é a Praia da Bacutia, Praia da Piracanga, a Arena do Capixaba de Ferro. E eu peço para vocês, não é obrigatório, mas a gente recomenda não clipar nesse trecho de 2,5 km. Embora a prova seja no domingo e o comércio esteja fechado, é mais tranquilo, mas sempre tem um carro, sempre tem um pedestre, entendeu? Então a gente pede que, se puder, não clipar. São 2,5 km para ir, 2,5 para voltar, não vai fazer tanta diferença assim, deixa para sentar a bota depois do trevo aqui, que já é mais tranquilo, não é área urbana. Tá? O percurso da corrida, ele também teve mudança, mas muito pouca mudança. O percurso ele sai aqui da Praia da Bacutia, né, passa pela Piracanga, passa pela Guaibura, que é esse comecinho aqui, e termina na Praia do Riacho, que é uma praia grandona, que vai aqui até o centro de Guarapari. São corridas em voltas de 5.200, né? Uma volta completa de uns 5,2 km, com hidratação a cada 2,600. A única diferença é que quando a gente chega aqui na Praia da Guaibura, o half distance ele vai fazer 4 voltas e o full faz 8 voltas, né? Terminando 21 e 42 km respectivamente. A diferença é que quando a gente chegava aqui próximo à Praia da Guaibura, a gente pegava a rodovia. A gente fazia nesse sentido aqui, ó, pegava a rodovia, tem um parquinho ali na frente, uma pracinha. Agora não. Esse aqui é o trajeto de 2017, a gente retomou esse trajeto. Então aqui vai estar bem iluminado, vai estar bem bonito. É uma parte da prova que eu particularmente acho uma das mais bonitas, porque a gente tem aqui uma natureza, né, uma mata e o mar, e é muito bonito. E o atleta vai passar reto aqui, tem uma rampa, a gente construiu uma rampa bem segura, e aqui tem uma graminha e uma calçada aqui, aquela calçada que são pedras entre grama, blocos de concreto entre grama. Esse acesso ele está aproximadamente 1 km da arena, 1,5 km. Eu recomendo a todos os atletas virem aqui fazer um reconhecimento, tá? Porque a gente tirou vocês do asfalto, que ficava passando muito carro ali, e botamos vocês num trecho mais bonito, mas é bom fazer um reconhecimento. A primeira passada aqui você vai sentir um pouco estranho, mas a segunda, a terceira, a quarta já vai no automático, tá? Então a gente já fez prova aqui e nunca tivemos problema. É mais para fazer um reconhecimento mesmo, tá bom? E na volta, esse aqui é a saída de quem está
quem está indo, né, e volta pelo mesmo lugar, a entrada de quem está vindo, tá? No percurso antigo, novamente, pegava aqui para a direita, não vai pegar mais. Então o atleta vai subir a rampa aqui, ó. Esse é um lado, a ida e a volta, tá bom? Então recomendo a todos. O chão vai estar pintado esse ano, ajudando vocês, né? Porque a nossa corrida ela é em mão inglesa. O atleta corre sempre pela esquerda, tá? Finalizando a última volta em direção ao pórtico, tá? Nossa corrida é mão inglesa, lembrando sempre para vocês, tá? Na nossa arena a gente vai ter água, isotônico, banana, Coca-Cola e picolé, tá? E na base afastada a gente vai ter água, tá bom? E som. Esse ano vai ter som. É permitido correr sem camisa para quem quiser, né? Para os homens, obviamente, as mulheres podem correr de top. No dia da prova, a abertura da transição. Gente, principalmente o pessoal do Half Distance, muita atenção, porque eu sei que vocês vão largar às 8, mas a gente não pode ficar com a transição aberta para vocês, visto que o pessoal do Full vai fazer a transição saindo da água. Então a transição ela abre 4h30 e fecha às 6h45. 6h45 em ponto, tá bom, gente? Então o pessoal tem que ficar esperto, não tem jeito, tem que acordar cedo e vir para cá. Não esquecer touca, chip, roupa de borracha e demais pertences que não foram deixados junto à bicicleta do bike check-in. Eu recomendo a todos que deixem somente a bicicleta e o capacete, se for o caso. Mas o ideal é somente a bicicleta, tá? Embora você tenha que vir com capacete e para poder guardar a bicicleta no cavalete, no bike check-in, tá bom? Mas o mínimo de coisa que vocês puderem deixar é melhor. A gente tem segurança, tá? A gente tem segurança armada, empresa contratada, tudo direitinho, tem seguro de material, seguro de vida de vocês, mas a gente pede que deixe o mínimo possível, até porque ali tem maresia, vocês vão ganhar aquela capa de bike alucinante que a gente sempre dá, mas ali tem muita maresia também, então tragam às 4h30 da manhã todo o material que vocês vão fazer na prova, tá bom? Na área de transição a gente vai ter mecânico, banheiro químico, água, isotônico e frutas. E lembrando, todo o material do atleta deve ficar dentro da sua baia numerada. A gente já teve problemas com roupa de borracha, que elas são muito parecidas, e a gente dá aqui aquele chaveirinho com o número do atleta. Esse ano vocês que vão colar o número de vocês no chaveiro. Eu vou fazer os vídeos e postar no Instagram para vocês verem. Então é legal, identifica a sua roupa para evitar a perda. Porque às vezes um atleta leva do outro sem querer, porque as roupas são muito parecidas. Aí depois ele volta, essa não é minha roupa, é do colega. E aí fica aquela confusão ali que se resolve, mas podendo evitar é melhor. Então, eu recomendo a todos os atletas etiquetarem a roupa de borracha, tá bom? Não é obrigatório, é recomendação. Tá? E eu sei que a correria na transição, mas tentar o máximo possível colocar as suas coisas dentro da sua baia, tá? Cabe tudo. Voltando à largada, né? Só para frisar, o full 6 horas, o half 8 horas da manhã. Tá? O pessoal do half que está achando que está tarde, diferente do ano passado em dezembro, a gente vai largar em agosto, no inverninho, aquele sol de inverno bom, o clima aqui está super agradável, está friozinho. Volto a dizer, roupa de borracha super recomendado, de manga quem tiver, pode vir porque a água é fria, tá bom? Não é aquele sol escaldante que a gente fez a última prova, excepcionalmente, por causa do Covid, tá bom? Regras gerais. O vácuo na bike, ele tem que ter 12 metros de um atleta para o outro, tá? Descarte, as infrações, descarte de lixo em local incorreto, equipamento de som e ajuda externa, tá? O atleta ele tem toda a ajuda da prova, então ele não precisa de ajuda externa, tá? Então, galera, o vácuo também não preciso falar, é um assunto muito delicado, é muito difícil, eu odeio punir por vácuo, porque o rodeiro ele vai pegar roda em qualquer lugar, tá? E a regra do vácuo, ela não foi criada para sacanear o atleta, muito pelo contrário, ela foi criada para resguardar vocês. Então o vácuo não pode porque vocês estão clipados, é uma bicicleta muito rápida. Então, gente, por segurança, eu peço para vocês, relaxa, faz a sua prova, cada um faz a sua prova. Se o cara quiser pegar a roda, eu recomendo que venha fazer o standard,
que vai ser em outubro e o vácuo é liberado, tá? Mas aqui é um pouco mais difícil porque tem muito morro e acaba espalhando vocês. No pós-prova, o atleta vai ser direcionado à tenda de dispersão, onde ele vai receber a medalha, a camisa de finisher, assistência médica se for o caso, e deixará a arena. Então, gente, a gente não vai ter o lounge novamente, infelizmente, por motivos óbvios. Mas se Deus quiser, em breve a gente vai poder fazer aquela festa, tá? Se vocês quiserem festejar na casa de vocês, no prédio de vocês, fiquem à vontade, com responsabilidade, mas infelizmente no evento a gente não vai poder ter ainda a festa, tá bom? O bike checkout ele vai iniciar assim que o último atleta terminar a prova do ref, tá? Então, enquanto tiver atleta no full distance correndo, vocês já podem tirar. Se tiver atleta do full distance ainda para iniciar a corrida, a gente ainda não pode tirar, porque ele pode chegar a qualquer momento e aí a gente vai atrapalhar a transição dele. Então, o último atleta do full saiu para correr, a gente inicia o bike checkout, beleza? Tem que apresentar o número de peito. Voltamos com aquelas recomendações gerais do início, para finalizar o nosso congresso técnico. Então, gente, leiam com calma, leiam as recomendações no guia. A gente mandou um e-mail para vocês e elas estão no nosso site, tá? Então, pessoas com sintomas respiratórios agudos, tosse, falta de ar, dificuldade de respirar ou dor de garganta devem manter-se em casa. Os participantes devem manter a distância mínima de 2 metros entre eles. Os participantes devem lavar as mãos frequentemente usando água, sabão ou álcool 70%. Tá? A gente vai ter diversos pontos de álcool aqui na prova, tá? E todos os atletas que entrarem na área de transição, eles também terão a temperatura medida, ok? Evitar aperto de mão e abraços, evitar tocar na boca, nariz ou olhos. Aqueles que se sentirem doentes não devem vir ao evento. Em caso de sintomas mais graves anteriores ao evento, procurar urgentemente atenção médica. Lavar as mãos e manter o distanciamento são as medidas mais importantes de prevenção. Pessoas sem sintomas respiratórios agudos devem sempre manter distância, lavar as mãos e usar máscaras. Treinadores e atletas devem ter cuidado com o overtrain. Então, gente, a máscara, ela vai uma máscara no kit. É obrigado vocês usarem máscara na área de transição e durante todo o evento, tá bom? E assim que vocês terminarem a prova, vocês, além da medalha e da camisa de finish, vocês também recebem uma máscara, tá bom? Então a gente vai assistir vocês bastante com todos os protocolos de Covid durante a prova. Tá bom, gente? Então, boa prova para todo mundo. Divirtam-se. O Capixaba de Ferro é uma prova para se divertir, tá? Venham curtir, eu sei que está muito difícil para todo mundo. Eu e o Márcio preparamos tudo para vocês com muito amor, com muito carinho, com muita dificuldade nesses tempos que nós todos estamos enfrentando. Eu digo nós, eu e o Márcio e vocês também, tá? E é um dia de festa, é um dia do triatlo, tá? A gente vai receber vocês de braços abertos e estamos muito felizes em estarmos juntos novamente. Fiquem com Deus e boa prova!